Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Quirus. Desde já peço meus irmãos, deixe o seu like lá, o seu joinha, faça um comentário, compartilhe nossos vídeos, será uma bênção tê-lo em nossa companhia, no nosso ministério da palavra. Hoje estaremos tratando de mais uma resposta a uma pergunta que nos foi feita. E a pergunta era: qual a diferença de fervoroso para eloquente? Qual a diferença de fervoroso para eloquente? É sobre isso que nós vamos responder. E o texto base que eu vou utilizar para falar sobre isso é aquele texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18 e versículo de número 24 e 25. Capítulo 18, versículo 24 e 25 de Atos, que diz: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na escritura. Grifa aí, eloquente. Era ele o estudo no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Grifa aí a palavra fervoroso de espírito. Apolo, ele era eloquente e fervoroso de espírito. Eu não sei se você já se apegou sobre essa palavra fervoroso e eloquente, se você já fez essas confusões. Por exemplo, nós temos o costume de ver uma pessoa inflamada, uma pessoa quente, uma pessoa fervorosa, e achamos que ela é eloquente, ou achamos uma pessoa que é eloquente, que explica bem o texto sagrado, com uma pessoa fervorosa. Nem sempre é assim, mas há pessoas que são fervorosas e eloquentes ao mesmo tempo, assim como Apolo. Apolo era eloquente, fervoroso e eloquente, era Apolo. Então, baseado nesta palavra, para que você entenda isso, é preciso separar essas palavras, trazer os significados dela, e aí depois trazer a aplicabilidade para que nós possamos entender melhor o que significa fervoroso e também significa eloquente. Bem, a palavra fervoroso, ela vem do grego zeu, que significa ferver, estar quente. Isso significa a palavra zeu. Mas ela é intercambiável a outras palavras, como a palavra puromai. Essa palavra puromai, ela significa incendiar, arder de calor. Isso é a palavra puromai. E tem uma outra palavra que é a palavra ektinis. Essa palavra ektinis, essa preposição ek significa para fora, e a palavra teino significa estirar para fora. Ou seja, é como se fosse algo intenso. Então, ser fervoroso também é ser intenso, mas metaforicamente significa queimar, ferver, arder, inflamar. Isso é ser fervoroso, certo? Eu costumo dizer que a pessoa que é fervorosa é aquele cristão fervoroso, aquele servo do Senhor fervoroso, é aquele que é praticante da fé cristã, é aquele que ora, que lê Bíblia, que vai à igreja, que jejua, que tem comunhão com os irmãos, que zela pela obra do Senhor, que tem convicções profundas daquilo que professa. Isso é ser uma pessoa fervorosa. Então o que seria fervoroso? Fervoroso seria alguém praticante da fé cristã e com intensidade. Tá? Então define isso aí fica bem definido na sua mente o que significa uma pessoa que é fervorosa, uma pessoa que realmente vive o Evangelho. E a palavra eloquente, o que significa eloquente? Bem, eloquente, ela vem de uma palavra grega logios, que vem de logos, né? Logios é um adjetivo, logos quer dizer palavra, mas logios é um adjetivo de logos. E logios significa ser instruído ou alguém que tem erudição, certo? Uma pessoa que é instruída e tem erudição. Vamos lá. O que então seria eloquente? Seria alguém qualificado em letras e arte, ou alguém qualificado em palavra, ou alguém que possui depósito de conhecimento. Então, logios estaria relacionado a alguém qualificado em letras e artes, alguém qualificado em palavras, alguém que possui depósito de conhecimento. Então, está relacionado a conhecimento, a profundidade do conhecer, de saber letras, artes, palavras, pessoas também que têm a capacidade grande de persuasão, de persuadir na palavra alguém, né? Isso é alguém
eloquente. E quando a Bíblia diz que Apolo era eloquente, então está dizendo que este homem ele era instruído. E era, além de ser instruído, era homem também que tinha depósito de conhecimento. Ele era um grande apologista, tinha um grande conhecimento. Diz a Bíblia que ele falava de Cristo com precisão. Isso significa então que ele era apologista. Ele defendia a fé que ele pregava. Então ele tinha um grande conhecimento. Isso é o logios. Agora, pondera, ele era da onde? Ele era de Alexandria. Alexandria é uma cidade do Egito, a qual Alexandre colocou em honra ao seu nome. E Alexandria, 300 anos antes de Cristo, havia uma biblioteca ali que era um imã que atraía os intelectuais para ela. Porque, segundo diz a história, que só na biblioteca de Alexandria havia 500 mil livros e rolos. Observa isso. Inclusive, alguns pais da igreja surgiram de Alexandria no primeiro século, segundo, terceiro século dali, como Origen, Tertuliano e muitos outros. Então ali, querido, Alexandria era um lugar que as pessoas tinham e absorvia conhecimento. Então Apolo provavelmente foi muito influenciado pela cultura de estudar e de adquirir informação. E para distinguir um pouco mais ainda essa questão de fervor e eloquência, observa que fervor está relacionada à questão íntima da pessoa, relacionada à parte interior da pessoa. Isso é a palavra fervor. Enquanto que eloquência está relacionada à parte exterior do indivíduo. É a parte de absorção, onde o indivíduo absorve o conhecimento para poder assim falar. E se tiver fervor, e se tiver conhecimento, assim como Apolo, será excelente. É como se você tivesse unido o útil ao agradável. É muito importante ter fervor, mas é bom também ter conhecimento. É bom ser um depósito de saber. Certo? É bom ser um depósito de saber. Agora, o que não podemos é pensar que saber de Deus ou conhecer de Deus é como filosofia. Não. Você não pode misturar filosofia com fé cristã. Você não pode misturar filosofia, principalmente ainda mundana, ainda com conhecimento cristão. E nós vamos ver, à luz da Bíblia Sagrada, que Paulo fazia essa separação de conhecimento filosófico, sabedoria humana, e Paulo também era eloquente, não só eloquente, ele também era fervoroso. Se você abrir, por exemplo, em Atos, capítulo de número 26, versículo 27 e 29, Paulo pregando para o rei Agripa, Agripa vai dizer assim, ó, tu quase me persuades a ser um cristão. Por quê? Tamanha foi a exposição de conhecimento que Paulo deu àquele rei chamado Agripa. Ele quase que se converteu, se convenceu com as palavras de Paulo, porque Paulo tinha uma grande palavra de persuasão. Ou seja, Paulo tinha eloquência, mas Paulo também tinha fervor. E Paulo não misturava a fé cristã com filosofia. Se você pegar, por exemplo, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, Paulo vai dizer, ó, eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de espírito. Essa palavra persuasiva de sabedoria humana, Paulo está falando da eloquência que o mundo tem. O mundo também tem eloquência, só que não é como a eloquência de um cristão. E observa que Paulo está falando ali, essa palavra de persuasiva de sabedoria humana, ele está falando da filosofia grega. E não foi a eles com palavras de filosofia grega, ele foi em demonstração de poder e de espírito. Então não se pode misturar conhecimento mundano com conhecimento cristão, com fé cristã, porque nós temos o poder de Deus. Observa, queridos irmãos, que nós temos um pai da igreja, interessante, que ele tem uma frase célebre, Tertuliano, ali no terceiro século, que ele é ali do ano 200 e alguma coisa, Tertuliano ele vai dizer, sabe o que? Uma coisa interessante, ele vai falar assim, ó, o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Em outras palavras, o que tem a ver filosofia com o Evangelho? O que tem a ver filosofia com o poder de Deus? Amém? Então não podemos misturar filosofia humana, conhecimento humano, saber humano, eloquência humana com o poder de Deus, não podemos. Agora, é importante ter fervor e é importante ter poder de Deus. É importante ter o zeor, ferver, estar quente. É importante ter o puromai, incendiar, arder de calor. É importante ter o ectines, ser intenso, arder. Mas também é importante ter o logios, é importante ter eloquência. Agora, veja bem que talvez você não se ache muito eloquente, amém. Talvez você também não se ache muito fervoroso,
Amém. Talvez alguém diga até para você que você até é muito sábio, ninguém vai dar atenção para o que você fala. Amém. Talvez alguém até diga que você não tenha muito conhecimento, também não vai dar muita tela para você. Amém por isso. Mas grave uma coisa na sua mente. Deus tem o homem certo para usar na hora certa, no lugar certo. Grava isso na sua mente. Deus tem o homem certo, certo? Para usar na hora certa e no lugar certo. Então não fica preocupado com aqueles que não te aceitam agora, porque Deus vai te usar na hora certa e no lugar certo. Amém? Que Deus te abençoe. Ficou esta palavra. Espero ter podido responder a sua pergunta para a glória de Deus. Dê um joinha lá, abençoe o ministério do servo William Moras, ore por mim e eu serei cada dia mais uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém.